Como eu contei para vocês no último vídeo, né, na primeira parte, aos 16 anos eu tive a minha primeira experiência espiritual. No caso, a primeira experiência que eu registrei como espiritual. Que foi o que aconteceu? Bom, gente, eu vou direto ao assunto porque tem muita coisa e o meu objetivo aqui é, se você tiver alguma identificação ou estiver passando por algum desses momentos, eu posso te ajudar, porque eu já passei por isso também e o meu objetivo aqui não é aparecer, não é ser melhor que ninguém, eu só quero compartilhar porque eu sei que quando a gente compartilha, outras pessoas acabam percebendo que não estão sozinhas nesse mundo e esse é o jeito que eu posso de contribuir para poder ajudar a ampliar aí os pensamentos de pessoas que estão passando por essas dificuldades, porque os assuntos espirituais são muito complexos. A maioria das pessoas vivem em religiões que não aceitam e colocam tudo como demônio. Então, como eu passei por isso, eu tive muita dificuldade para me entender, me conhecer, eu estou aqui hoje para compartilhar com vocês, para a gente poder trocar e assim crescer ainda mais a nossa interação e as formas, né, que eu posso ajudar vocês, ok? Bom, a primeira vez que eu literalmente vi um espírito, eu tinha 16 anos, era durante o dia, eu estava na minha casa com a minha mãe, né, 16 anos, eu nem lembro o dia que foi da semana, mas era um dia que eu não tive aula, eu acho que era um feriado ou um sábado, porque eu estava em casa com a minha mãe cuidando do quintal. E ela falou, entra lá, meu filho, pega uma faca pra mim. E eu fui entrar. No que eu entrei em casa, tinha um homem em pé, na frente, assim, na porta do meio da nossa casa. E ele fez assim, ó, ele olhou pra mim e sumiu. Eu conto essa história na série aqui, Mediunidade, então eu não vou ficar alongando muito nela. Mas na hora, o meu coração acelerou, eu gelei o corpo todo, eu fiquei com a pressão alta, a pressão baixa, caía, aumentava, eu não sabia o que fazer. Aquela história estava muito confusa, muito cabulosa. E a partir desse momento, eu comecei a questionar. O que é isso? O que aconteceu? Eu era uma pessoa da igreja, eu não tinha dificuldade nenhuma, problema nenhum com o demônio, eu era membro professo da minha religião, eu ia na igreja todos os dias, eu nem filme de terror assistia. Como que eu estava vendo aquele negócio de dia? Não me fez mal, a energia era boa, não era uma energia ruim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E a vida continuou, eu continuei tendo experiências. Inclusive, dos meus 13 até os 16 anos, eu tive muitas projeções astrais. E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, porque merece um vídeo específico para projeções astrais. Tem muitos relatos, mas os pontos principais eu quero compartilhar com vocês também. Bom, então essa foi a primeira experiência registrada, com 16 anos, durante o dia, sem nenhuma interferência, sem nada, eu estava totalmente saudável, minha mente totalmente tranquila, e o espírito aparece para mim e desaparece. Perguntei pro meu pastor, não sabia o que era, perguntei pro outro pastor, ele falou que era demônio. E nessa época, uma colega de turma da escola, que eu ainda estava no terceiro ano na escola, no segundo ano, se não me engano, ela virou para mim e falou, você precisa estudar, você precisa conhecer mais sobre isso, porque você não é igual a todo mundo. Eu falei, não, mas não tem nada de especial, eu só vi um negócio lá que eu não sei o que é, e eu nem quero ver mais esse negócio não, pode deixar esse trem pra lá, eu não quero ficar vendo morto em lugar nenhum não. E aí ela falou, você precisa estudar, e na época, com a minha mente limitada, com a minha mente ali quadradinha dentro da religião, eu falei, não, não quero saber. Só que aquela experiência já tinha me mudado, porque eu já tinha percebido que não era bem assim que as coisas aconteciam, né? Mas tudo bem. Assim que eu me mudei para Porto Velho, eu fui morar numa casa com um amigo meu e nessa casa era no fundo de outra casa. E as pessoas que moravam na casa da frente frequentavam uns lugares que eu não sei direito onde era. Mas toda segunda-feira à noite eu via, na verdade eu ouvia quando eu deitava na cama, pessoas andando pela casa. E muitas vezes eu liguei a luz, eu fui ver se era alguém entrando em casa e não tinha ninguém. Eu sempre sentia aquilo, não me deixava dormir, pessoas andando dentro da casa. Muita gente. Não era um espírito, dois, eram muitas pessoas andando. E aquilo me perturbava toda segunda-feira à noite. E eu fiz uma série de orações, voltei para a igreja na época, comecei a orar e pedia para Deus tirar aquilo, proteger. Nada nunca me atingiu, mas sempre me perturbou. E beleza, passou um tempo e essa história ficou para trás. E aí depois que eu me mudei para Rio Branco, eu passei muito tempo em casa sozinho.
porque eu dividia a casa com um amigo e ele viajava muito. Então eu ficava muito tempo só. E nesses períodos que eu fiquei só, foi uma época que eu entrei um pouco em depressão. E quando você está com a sua energia baixa, você acaba percebendo, você se afiniza com esses espíritos de energia mais densa. E eu sozinho, numa casa enorme, aquele monte de espírito passando. Eu olhava para cá, tinha alguém. Olhava para cá, tinha alguém. E vulto passando, e gente passando o tempo todo. Eu não sabia o que fazer, até que lá em Rio Branco, eu tive coragem de ir atrás de alguém que entendia sobre o assunto. E aí eu vi um dia lá, Federação Espírita do Acre. E eu estava passeando no canal da Maternidade, quem é de Rio Branco conhece, quem não conhece, é um lugar super legal, bem bonito para fazer caminhada, andar de bicicleta, enfim. Tem a concha acústica, tem um bar lá, é bem legal. Então, eu passando por ali fazendo caminhada, eu vi aquela placa lá, Espírita. Eu falei, aqui é um negócio de espírito. Vou vir aqui para saber. E eu lembro do primeiro dia que eu cheguei lá, eu cheguei na porta e falei assim, ô moço, eu quero participar aqui. Aí ele falou assim, o que você quer? O que você está procurando? E foi o Paulo, inclusive. Paulo, nossa, como o Paulo teve paciência comigo. Paulo foi um verdadeiro apóstolo. Porque, cara, eu perguntei muito, eu questionei muito. Eu perdi o contato com o Paulo, mas eu acredito que o Paulo em algum momento vai assistir esse vídeo. E se ele assistir, cara, um beijo pra você, um abraço, você foi essencial na minha história. E todos os dias que eu ia pro ESD, né, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, eu ficava, depois do curso, mais 2 ou 3 horas conversando com o Paulo. E eu perguntava tudo. Não, mas na Bíblia está dizendo isso. Mas você está falando que é errado. Isso é o diabo. Isso é coisa, não é de Deus. Esse negócio não existe. Aí ele falava, como que não existe? Olha aqui. Você viu, você sentiu, você percebeu. E olha isso aqui, a prova científica e tal. E eu... Cara, aquelas noites que eu fiquei ali com o Paulo, a minha mente assim, ó, abriu. Porque eu vivia preso naquela doutrina que eu tinha, que nem me permitia entender nada fora. Então, cara, ele teve muita paciência para poder me ajudar a abrir a minha mente. É por isso que eu converso com as pessoas que estão se conhecendo, que estão começando a ter essas interações espirituais, porque eu sei a dificuldade que é de você começar a ver umas coisas que não tem muito sentido e ser taxado de louco, e você não poder compartilhar, não poder falar com ninguém. Porque se você fala, você é esquizofrênico, você está com loucura, você está vendo espírito, você precisa, sua glicemia está baixa, você está vendo, né? Enfim, eu nem sei explicar, tem os termos científicos. Mas aquilo não era doença, eu sempre fui saudável, raramente eu adoeço, inclusive. Mas eu também não sou um super-herói, gente, pelo amor de Deus. Eu também pego uma gripe de vez em quando, a imunidade baixa de vez em quando passa um estresse, normal, como todo mundo. E aí... Quando eu morava em Rio Branco ainda, eu viajei uma vez para São Paulo. Quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Foi uma das primeiras vezes que eu fui para São Paulo. Eu fui para uma chácara. E durante a noite me deu vontade de descer para ir ao banheiro. Era um apartamento, um predinho que tinha um andar, né? Um andar em cima, assim. E aí eu desci. Quando eu desci, eu passei no meio da sala, tinha um homem, assim, branco, com uma aura branca, sabe? Ele só tava lá. O interessante é que todas as experiências que eu tive foram de percepção ou de visão, assim, uma visão que não me atacava, sabe? Sempre eu percebia ou eu interagia de uma forma saudável. Nunca foi má, nunca foi assim me agredindo, me fazendo mal, né? Às vezes que eu percebi algo fazendo mal, eu já falei, opa, peraí, vou fazer um Pai Nosso aqui, e na hora e o negócio ia embora. Então, assim, eu vi esse homem lá. E aí no outro dia eu fiquei assim preocupado com aquilo. E eu comecei a ver uma senhora passando dentro da casa. Durante o dia. E aí eu comentei com as pessoas da casa. Eu falei assim, quem que já morou aqui? O que que aconteceu aqui? Aí eu lembro que a dona da casa, a senhora que morava lá, ela virou pra mim e falou assim, por quê? Você tá vendo alguém? Tá vendo alguma coisa? Aí eu falei, tô. Foi uma das primeiras pessoas assim que eu pude falar. Tô vendo, tem uma senhorinha andando aqui dentro do quintal, toda hora eu vejo ela passando. Aí ela falou assim, é a mulher que morava aqui. Inclusive várias pessoas já viram ela aqui e várias pessoas veem também o esposo dela aqui. Eu falei, ontem à noite eu vi o esposo lá, o senhor lá dentro da sala, no meio da sala. Então assim, naquela hora eu falei, cara, eu não tô ficando louco.
essa experiência é real, né? Isso tá acontecendo. E aí eu me mudei novamente para Porto Velho, né? Bom, gente, eu já tive muitas experiências. Eu tô pontuando algumas que, se você tiver uma experiência parecida, a gente pode compartilhar e você pode entender que você não tá ficando louco, tá? O meu objetivo aqui é mostrar para você que tem mais alguém aqui que também tá vendo essas coisas, sente essas coisas e por muito tempo não entendeu, mas hoje eu entendo, hoje eu consigo até interagir. Então tem umas experiências que eu não vou contar aqui, que são muito fortes, mas tem uma, inclusive, que eu vou contar aqui no final do vídeo, que eu acredito que, se você não acredita, vai ficar um pouco impressionado, tá? Mas tá tudo bem. Tá tudo dentro do controle de tudo que a gente entende já. Quando eu fui morar em Porto Velho agora, da última vez, teve uma época que eu via um espírito andando da minha cozinha para minha área de serviço. E como que eu sei que eu não tô criando isso na minha cabeça? Porque eu fico observando um tempão. E aí, um amigo meu foi na minha casa e um dia ele viu. Aí na hora que ele viu, ele falou assim, ué, o que é aquilo? Tem alguém ali? Aí eu falei, tem um espírito que tá uma semana andando ali, eu tô vendo isso, eu tô só vendo se alguém vai ver, se vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E eu tô aqui duvidando, sabe, assim, não, isso não é verdade, isso é coisa da minha cabeça. Mas ele interagia, ele andava sozinho, eu não tinha nada a ver com a existência dele ali. Inclusive eu fui no centro e entreguei ele, falei, ó, tem um espírito lá em casa, tira de lá. E eu voltei pra casa e ele já não tava mais lá, e foi ótimo. Centros espíritas realmente ajudam. Então essa foi mais uma experiência assim comprovada, né, que alguém viu e tal. Teve essa última que eu separei para contar aqui para vocês, ela foi bem assim completa. Eu morava em Porto Velho e eu vim para Ariquemes para visitar minha mãe no carnaval há 2 anos atrás. E assim que eu cheguei em casa, quando eu entrei, eu vi um rapaz moreno, um vulto, mas era um vulto assim que eu sabia que era um rapaz moreno que estava vindo andando de dentro de casa e veio até o portão. E na hora que ele chegou perto, eu fiquei esperando, né, pra ele falar alguma coisa, sentir alguma coisa, pensar em alguma coisa. E nada aconteceu. Ele só veio. Eu vi ele saindo de casa e vindo. Beleza. Entrei em casa, comecei a conversar com a minha mãe. Na hora que eu entrei em casa, a primeira coisa que eu vi foi uma foto do meu irmão, que não tava lá. E aí eu perguntei pra minha mãe, falei, mãe, que a foto dele tá aqui? Tem notícia dele? Como que ele tá? E começamos a falar do meu irmão. Uma semana antes, eu fui para o centro, que eu trabalhava em Porto Velho, e assim, eu só quero contar a experiência que eu tive, porque o objetivo do centro não é ficar te proporcionando experiências. É você cuidar, tratar as coisas que você vai lá tratar. Então, eu cheguei lá no último trabalho, uma semana antes, uma semana antes desse feriado, desse final de semana do carnaval, né? Eu fui pro centro, pro trabalho normal, era sábado pela manhã, e eu comecei a sentir, porque durante o trabalho você sente algumas coisas, né? E eu senti, assim, sabe, um tiro. Eu sabia que eu tinha levado um tiro na cabeça, assim, e no pulmão. E eu fiquei com aquilo, eu nunca tinha sentido. Eu já senti enforcamento, sensações diversas, atropelamento, diversas no corpo, né? Mas que são sensações que você percebe dos espíritos que estão perto. Mas eu senti muito forte. Isso foi muito forte. Uma semana antes. E aí o rapaz que estava me atendendo, ele chegou pra mim e falou assim, o que você tá sentindo? Eu falei, eu tô sentindo muita dor aqui, eu levei um tiro. Eu tô com a minha cabeça que tá doendo, eu levei um tiro, o que é isso? E aí ele pegou e falou assim, bom, você tem muitos irmãos? E aí eu falei assim, tenho vários irmãos, ora pelos seus irmãos. E eu lembro que caiu uma lágrima dele, assim, na hora. E eu fiquei com aquilo a semana inteira na minha cabeça, sabe? Ué, eu levei um tiro, que ele me explicou o que era, quem que era, se era um espírito, o que aconteceu. Mas beleza. Quando eu chego na casa da minha mãe, vem esse espírito andando. A gente começou a falar do meu irmão. Assim que eu sentei na mesa para conversar com a minha mãe inclusive estava saindo de um quadro meio depressivo, meio down que ela tava, que ela tem altos e baixos, né? Chega uma mensagem no meu celular. Olha, seu irmão tá no hospital entre a vida e a morte. Ele levou 2 tiros. Um tiro no pulmão e um tiro na cabeça. Na hora que eu vi aquela mensagem, eu pensei, pronto. Só que eu não tinha ligado as coisas ainda, sabe? E aí, beleza. Passou. Aí, ele realmente foi assassinado, né? Aconteceu isso. E aí eu tive que contar pra minha mãe. A gente, né, fez toda uma preparação pra contar pra ela não ter um problema de pressão, não subir muito, enfim. E aí, passou alguns dias
E eu comecei a juntar essas informações. Tipo, uma semana antes eu senti um tiro e tal. E aí chega aquele rapaz que veio andando, não sei o quê. Não sei explicar. Só sei que pra mim tem muita relação, tem muita conexão. E se você fala assim, ah, isso daí foi uma ilusão da tua cabeça, desculpa. Impossível, porque não foi uma experiência só, foram várias ao mesmo tempo. E alguns meses depois, eu deitado na cama no quarto, eu olhando pra fora assim, eu vi o meu irmão em pé, do lado de fora de casa, me olhando, do lado de fora assim. E eu lembro que a gente ficou se encarando e eu, na hora que eu vi, eu pensei, mas ele morreu, ele não tá mais aqui. Começou a me dar um pouco de medo e aquele medo sumiu. Todas as vezes que eu tomei consciência durante a experiência, ela parou de acontecer. Ou que eu comecei a querer manipular a experiência, tipo, eu tô vendo o vulto vindo, eu vou falar, ei vulto, vem aqui. Ele some. Então, eu já tive uma experiência que eu interagi um pouco mais com o espírito, mas assim, foi um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, não foi tão pesada como essa, né? Essa história, por exemplo, do meu irmão. E a última experiência que eu tive sobre espiritualidade foi aqui nessa casa que eu tô morando agora, que um dia eu tava conversando com um amigo meu de São Paulo, e aí ele falou assim, olha, vai um espírito aí te visitar para você se acostumar com a energia dele. E aí eu falei assim, olha, já veio, porque tinha um espírito em pé aqui na porta, eu tava sentindo uma energia diferente da minha, e eu não fiquei com medo, porque eu já tô meio acostumado quando eu sinto que tem uma presença no ambiente. Eu falo, opa, peraí, isso aqui, né, quem é você que tá aqui? Claro, sempre faço um Pai Nosso, faço uma oração, elevo a minha energia. Se for um espírito pesado que queira me fazer o mal, ele não vai nem conseguir chegar perto, porque ele pode tentar me atacar, mas a gente também devolve com muita luz, muito amor para ele poder ir embora e pede ajuda dos amigos espirituais para ajudar eles a encontrarem o caminho deles, né? Então, assim, gente, se eu tivesse tempo, eu ficaria aqui horas contando todas as experiências que eu já tive. Mas essas, eu acredito que já dá para você ter uma noção, mais ou menos, de algumas. Ah, tem uma que eu queria contar também que eu separei aqui. Teve uma vez que eu inventei de acender uma vela dentro de casa para Ganesha. Eu nem sabia nada de Ganesha. Falei, vou acender uma vela. E acendi a vela. No outro dia, eu passando perto da estátua, eu ouvi uma voz assim, mas muito clara e muito forte. Acende uma vela para mim. Acende uma vela para mim. Eu falei, eu não vou acender vela para ninguém não, e o senhor pode ir embora daqui que eu não deixo ninguém ficar aqui na minha casa. E mandei o espírito catar coquinho, mas botei autoridade mesmo na hora. Sabe quando você perde o medo? Você fala assim, ah, já ouvi um monte de vezes, várias pessoas. Mas teve um dia que eu tava fazendo macramê, chegou uma senhorinha muito simpática e começou a me explicar. Eu tô contando isso pra vocês porque, assim, às vezes você fala assim, ah, Juliano, você tava louco na hora. Gente, são muitas experiências que tem comprovação. Essa senhorinha, por exemplo, ela me ensinou a fazer o negócio. Ela falou assim, vou te ajudar. Eu tava com dúvida de como fazer o negócio. Ela falou assim, vou te ajudar. E começou a me explicar e eu comecei a fazer. Quando eu terminei, eu falei assim, tô conversando com ninguém. Aí, opa, peraí. Aí eu falei, não, tá tudo bem, obrigado pela ajuda e tal. Então, assim, existe muita coisa pesada, difícil de entender? Existe. Mas existe coisa boa também. Os nossos mentores, por exemplo, se você parar a tua mente, fazer uma meditação, começar a se colocar à disposição para ouvir, você vai conseguir entrar em contato com eles. Então não é só coisa muito difícil, muito pesada do outro lado não, tá bom? Mas tá, esse vídeo ficou longo demais, tem muita experiência. Nossa, eu vou gravar o outro vídeo sobre a projeção astral, porque ficou bem interessante também. E tem um sobre distorção do tempo. Que esse de distorção do tempo eu quero compartilhar, porque se tiver outras pessoas que possam me ajudar a entender, eu quero entender, porque eu ainda procuro as respostas sobre isso, tá bom? Obrigado por você ter assistido até aqui. E se você tiver alguma história, compartilha comigo aqui na descrição. Vamos trocar, a gente conversa, não tá maluco não. A gente é todo mundo doido junto, tá bom? Eu posso pelo menos te ajudar a entender um pouco, de acordo com as experiências que eu tenho, o que você tá passando aí, se eu puder, ok? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Deixa seu like, compartilha com algum amigo seu aí que tá pensando, né, que tá ficando maluco, mas na verdade tem um outro maluco aqui. Então vamos conversar, que a gente se entende. Eu consigo te ajudar a pelo menos melhorar um pouquinho para você não surtar, porque se você não se cuidar, você vai surtar. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.